Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas remotas de educação física, né? Estamos aí vivenciando um ano bem atípico, né? Bem diferente, coisas novas, fora do nosso comum. E próxima semana nós vamos ter mais uma diferença, né? Mais uma novidade. Vão ser as nossas VPs, né? Nossas provas parciais, que também serão de uma forma diferente do que nós estamos acostumados, né? Nós vamos fazer as nossas provas de uma forma online, né? Forma remota. E vocês já devem ter recebido aí o nosso roteiro, né? Com as datas e com os assuntos das provas. Então, na educação física aí vocês já viram que vocês vão ter dois esportes para cair na prova, né? Serão duas modalidades, o voleibol e o futsal. O voleibol nós trabalhamos bastante aí nas nossas aulas remotas, né? Nas aulas práticas que nós fizemos, nossos vídeos. Nós trabalhamos bastante os fundamentos, exercícios para vocês realizarem em casa. E o futsal nós trabalhamos um pouquinho antes da quarentena, né? Antes de parar as aulas. Era o esporte que nós estávamos fazendo lá na prática, que nós conversamos um pouquinho em sala. Mas vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre essas modalidades. Hoje estão indo em anexo aí os exercícios e TDs, os de vôlei que vocês já fizeram, né? Estamos mandando de novo para relembrar. E os de futsal, tá indo um TD novo para que vocês possam se preparar para a prova, relembrar o que a gente conversou em sala, tá bom? Mas então vamos lá, vamos começar pelo vôlei, que foi a modalidade que nós fizemos agora mais recente nas nossas aulas remotas, não é isso? Então, voleibol foi criado nos Estados Unidos por William Morgan, né? Foi criado com a intenção de que se fosse um esporte sem contato físico e que causasse menos contusões, menos riscos de contusões nos atletas. Na época o basquete já vinha sendo bem praticado e tinha muito contato físico e estava causando contusões. Então foi solicitado a esse professor que criasse um jogo onde diminuísse esse risco. E foi daí que ele teve a ideia de botar uma rede, dois times, um de cada lado da rede, jogando a bola de um lado para o outro, sem contato físico, sem tantos riscos de contusão. O esporte se desenvolveu ao longo dos anos até chegar a um dos principais esportes do mundo, uma grande força olímpica, né? Uma modalidade muito praticada no mundo todo. Basicamente, o que a gente precisa saber do vôlei, o principal assunto são os fundamentos, e foi o que a gente mais trabalhou nas nossas aulas remotas, né? Nossos vídeos foram trabalhados esses fundamentos, principalmente o toque e a manchete. O fundamento que dá início ao jogo e a toda jogada, né, toda chamada de rally, é o saque. Então, o fundamento que inicia toda jogada do voleibol. Outro fundamento é o ataque, né, que é uma cortada feita com a mão apenas, e o bloqueio, que é o fundamento de defesa junto à rede, quando o atleta pula normalmente com as duas mãos para tentar defender o ataque do time adversário. Nós temos uma movimentação feita pelos atletas, que é chamada de rodízio, para que todos os atletas cheguem até a posição de saque, com exceção do líbero. O líbero é um jogador exclusivo de defesa, usa um uniforme de cor diferente dos demais atletas para ser identificado. Ele participa do rodízio normalmente, mas quando chega para ir ao ataque, ele deve ser substituído. E ele não participa também do saque. Então ele só roda nas 3 posições de defesa e depois tem que sair. Ele é exclusivo para defesa. Um jogo de vôlei ele é dividido em sets, né? Cada set de 25 pontos, então não tem tempo.
E o último set, caso seja necessário, ele é chamado de tie break, é um set de desempate, ele é de apenas 15 pontos. Bom? Então esse é um resumo básico sobre o voleibol. Vocês têm aí no texto anexo umas explicações mais detalhadas sobre isso, onde vocês podem dar uma estudada para a prova. A outra modalidade, essa que a gente falou em sala de aula, né, é o futsal. Então o futsal ele se originou do futebol de campo. A sua origem vem do Uruguai, né, em 1934. Nessa época aí, o Uruguai era uma potência no esporte. Ele tinha sido já bicampeão olímpico e campeão da primeira Copa do Mundo. Além de ser a sede da primeira Copa do Mundo, foi o campeão também. Então o esporte lá era muito praticado, mas eles tinham dificuldade de espaços, né? Para você jogar futebol, você precisa de um espaço grande, um campo grande. Então eles começaram a praticar em quadras menores, quadra de basquete, e rapidamente viram que não tinha como jogar futebol numa quadra, né? 11 contra 11 era impossível, e eles diminuíram para 5 jogadores, dando origem assim ao futsal. Rapidamente o jogo se espalhou pelo mundo, né? Ele chegou logo ao Brasil e o esporte começou a ser difundido, bem praticado, até chegar a um dos esportes mais praticados do mundo, como é hoje. O futsal ainda não é um esporte olímpico, né? Ele está sendo estudado para ser um esporte de apresentação nas Olimpíadas, mas ainda não foi introduzido oficialmente nas Olimpíadas, tá bom? Uma partida oficial de futsal tem a duração de 40 minutos, sendo 2 tempos de 20. Um jogo oficial, o tempo é cronometrado, então é o tempo parado, são 20 minutos de jogo mesmo. Cada vez que a bola sai ou existe uma falta, o tempo é parado. Nos jogos assim mais escolares, jogos não tão de campeonatos oficiais, o tempo é corrido. E aí o tempo vai variando, tem jogos de 2 tempos de 15, 2 tempos de 20, dependendo da categoria, o tempo vai variando. Uma quadra oficial de futsal tem um tamanho de 40 metros por 20, então 40 metros de comprimento por 20 de largura, mas existem quadras menores e vai diferenciando dependendo do tamanho do espaço onde ela foi construída. Diferente, por exemplo, do voleibol, que a quadra, seja qual for o espaço, o local, ela deve ter o mesmo tamanho, 19 por 8. No futsal, a quadra varia o tamanho. Falando então um pouquinho também sobre os principais do jogo, né, que são os fundamentos. No futsal, nós temos o passe, chute, domínio, condução de bola, drible, finta, cabeceio e defesa, que é o específico do goleiro. Aí falando em goleiro, a gente tem as posições dos jogadores, né? Goleiro fixo, que é um jogador mais de defesa, ala esquerdo, ala direito, pivô, que seria um jogador mais de ataque. Sendo que no futsal hoje em dia o jogo é tão dinâmico que todos os jogadores acabam participando de todas as funções, os jogadores acabam percorrendo a quadra toda. Então tem hora que o fixo está mais na frente, isso vai variando dentro da dinâmica do jogo. E aí no TD, está ainda anexo, tem um pouquinho de alguns detalhes mais sobre o futsal, como tipos de chute, né, que é de acordo com a parte que você pega na bola, algumas regras específicas do jogo, por exemplo, a do goleiro, né, que é uma regrazinha bem específica, e que dá uma dinâmica bem diferente. Às vezes quem não está muito ligado, quem não participa muito, acaba se complicando nessa regrinha. O goleiro ele só pode ficar 4 segundos de posse de bola no campo de defesa. Se ele for para o ataque, ele já fica liberado esse tempo. E ele na defesa, ele só pode participar do lance uma vez a cada jogada. Então, se ele receber uma bola na defesa, ele tem 4 segundos
para fazer a ação dele. E depois disso ele não pode mais receber a bola de volta, a não ser que ele vá para o campo de ataque ou a bola toque num jogador adversário. Caso ele receba a bola de volta sem ser no campo de ataque ou sem tocar no adversário, é uma falta para outro time. Então é regrinha assim, bem específica que limita um pouco o jogo do goleiro e dá uma dinâmica diferente para o jogo, para que as jogadas sejam mais rápidas, mais evoluídas no ataque. Então no texto aí também nós estamos falando sobre a expulsão, o cartão vermelho, amarelo. Então algumas regrinhas, você basta dar uma lidazinha que você vai compreender e vai ter uma noção boa para a realização da prova, tá bom? Então, aqui é um resumo só nesse texto, né, para revisão dessas duas modalidades. Dê uma lida aí no texto de vocês, dê uma revisada. A prova não está difícil, né? São 10 questões de marcar, ABCDE, simples para vocês fazerem, nada complicado. Esse resumozinho aqui do vídeo que eu dei, tá quase toda a prova nesse resumo, tá bom? Então, bem tranquilo, vocês devem fazer sem maiores problemas. Devem conseguir uma nota máxima nessa prova, porque está tranquilo para ser feito. E aí, quando for na próxima semana, nós não temos aulas práticas, né? Não teremos vídeo, vai ser só prova na próxima semana. Ao retornarmos na semana após a prova, vamos continuar com as nossas aulas práticas, com nossos vídeos, né? A gente vem passando vários vídeos para vocês, passando um trabalho para que vocês fizessem a gravação das aulas práticas, para que a gente pudesse acompanhar um pouquinho se essas aulas práticas estão sendo feitas em casa. A gente sabe que é difícil, né? Questão de espaço, até de motivação para você fazer a aula sozinho, né? A aula de educação física, o bom é você fazer com um grupo, você tudo. Mas dentro dessa realidade que a gente está vivendo, a prática da atividade física é importante. A gente espera que vocês estejam tentando fazer as aulas dentro do limite, dentro das possibilidades da realidade de vocês. E a gente espera também que vocês estejam todos se cuidando, todo mundo bem de saúde, para quando a gente voltar, tá pertinho daí da nossa volta, a gente possa nos encontrarmos todos com saúde lá no colégio e tentar retomar um pouquinho a nossa rotina normal, tá bom? Pois boa prova para todos e até a próxima.